Este é o quarto episódio da playlist sobre o conflito entre Estados Unidos e Irã. Nos 3 anteriores, montamos 3 lentes distintas. A lente militar, com porta-aviões, mísseis, a destruição da marinha iraniana, a lente espiritual, com Daniel 10, Miguel, o Purim, as escatologias em colisão, e a lente ideológica, o fundamentalismo cristão dentro da cadeia de comando americano. 12 de março de 2026. Dia 13 da Operação Epic Fury, o nome que o Comando Central Americano, o CENTCOM, deu à campanha iniciada em 28 de fevereiro. E a pergunta que não sai da mesa é se a gente está testemunhando uma vitória ou assistindo ao primeiro ato de algo que ninguém vai conseguir controlar. Essa tensão conduz toda a conversa de hoje. O que a torna tão perturbadora é que as duas possibilidades podem estar se realizando ao mesmo tempo. Anteontem, o secretário da Guerra, Pete Hegseth, pronuncia-se Pete Hegseth, declarou na coletiva do Pentágono, ao lado do presidente do Estado-Maior Conjunto, general Dan Kane, pronuncia-se Dan Kane, e, cito a tradução direta, hoje será mais uma vez o nosso dia mais intenso de ataques dentro do Irã. Mais caças, mais bombardeiros, mais ataques, inteligência mais refinada e melhor do que nunca. Na mesma coletiva, afirmou que os disparos iranianos de mísseis nas últimas 24 horas haviam sido os mais baixos desde o início do conflito. E concluiu: todo mundo sabe que a América é vencedora. Nós adoramos vencer. A frase "nós adoramos vencer" num briefing militar é como aquele treinador de time amador que grita "somos imbatíveis" no vestiário enquanto o placar mostra 2-0 contra. A confiança existe, o placar é outra conversa. Horas antes dessa coletiva, o senador Richard Blumenthal, pronuncia-se Blumenthal, saiu de uma sessão classificada de inteligência do Comitê de Serviços Armados do Senado e disse algo que contrasta de forma violenta com a narrativa de Hegseth. Cito a tradução. Saio desta sessão tão insatisfeito e furioso quanto de qualquer sessão anterior nos meus 15 anos no Senado. Estão mais preocupados com a ameaça às vidas americanas de potencialmente enviar nossos filhos e nossas filhas ao solo do Irã. Parece que estamos num caminho em direção a isso para alcançar qualquer um dos objetivos potenciais aqui. Duas narrativas simultâneas. Uma diz que a vitória está se consolidando. A outra diz que o caminho em direção a tropas terrestres se abre com cada passo dado. E se as duas forem verdadeiras ao mesmo tempo, isso é pior do que qualquer uma delas sozinha. E essa possibilidade, que parece paradoxal, é o que a história das guerras americanas nos últimos 50 anos revela de forma repetida? Os Estados Unidos venceram todas as batalhas no Vietnã e perderam a guerra. Venceram todas as batalhas no Afeganistão e saíram substituindo o Talibã pelo Talibã. Destruíram o exército de Saddam em semanas e passaram uma década atolados em insurgência. A capacidade americana de destruir alvos opera numa escala que a história raramente testemunhou. Mas destruir alvos e conquistar a paz ocupam categorias distintas. A distância entre essas categorias é o território que vamos percorrer hoje. E tem gente que modelou esse cenário em sala de aula durante 2 décadas. Um artigo na Foreign Affairs, publicado em 9 de março, carrega o título direto: Why Escalation Favors Iran? Ou seja, por que a escalada favorece o Irã? Quem o escreveu é Robert Pape, pronuncia-se Robert Pape, professor da Universidade de Chicago que estudou e modelou o bombardeio do Irã em sala de aula durante 20 anos, os últimos 90 minutos de cada primavera, o bombardeio do programa nuclear iraniano, as consequências, o que esperar. 20 anos simulando o cenário que agora acontece ao vivo. Tem algo de perturbador nisso. Temos também um veterano com 4 deslocamentos de combate cobrindo o conflito diariamente, o tenente-coronel Daniel Davis, e Jiang Shueqin, pronuncia-se Jiang Shueqin, professor de teoria dos jogos em Pequim, que publicou 11 episódios em 11 dias no canal Predictive History, analisando esta guerra em tempo real com seus alunos do ensino médio. São esses os materiais que vamos cruzar e investigar. Uma nota antes de começarmos. Este episódio se conecta diretamente ao terceiro. Lá documentamos motivações escatológicas na cadeia de comando americana, a pergunta sobre por que a guerra começou quando as condições de negociação pareciam maduras,
e o colapso das conversas mediadas por Oman. Recomendo que você acompanhe os dois se ainda não viu o terceiro. Começamos agora. 13 dias de Operação Epic Fury. O CENTCOM produziu uma lista de conquistas que na superfície parece avassaladora. Antes de analisá-la, preciso aplicar um filtro que os episódios anteriores mostraram que é inescapável. Separar o que sabemos do que estamos sendo conduzidos a acreditar. Traduzindo, os números existem, mas quem os produz tem pele no jogo. O árbitro é também o jogador. Quando um governo em guerra apresenta estatísticas de destruição do inimigo, estamos recebendo informação de um beligerante sobre a performance do próprio beligerante. Isso, por si só, não invalida os dados, mas exige que os recebamos com a mesma cautela que receberíamos dados do lado iraniano. Com essa ressalva, o que o CENTCOM e o Pentágono declararam é parcialmente corroborável por imagens de satélite independentes da Maxar Technologies e da Airbus, por inteligência aberta e por jornalismo de campo. Ao longo dos primeiros 10 dias, mais de 5.000 alvos atingidos, dado publicado pelo próprio CENTCOM na rede social X em 9 de março, e reportado pela Signal SCV, pela Kurdistan 24, pela WION e pela Air Force Technology. Nas primeiras 72 horas, já eram 1.700, segundo a Fox News. Na primeira semana, mais de 3.000, segundo publicação direta do CENTCOM. Defesas aéreas iranianas eliminadas nas primeiras horas, o que é consistente com a ausência de interceptações bem-sucedidas de aeronaves americanas e israelenses desde o segundo dia. Mais de 50 navios iranianos destruídos ou danificados, com imagens de satélite confirmando destruição de embarcações em portos e em alto mar. E a aviação iraniana? A Força Aérea Iraniana perdeu dezenas de aeronaves. Um dado verificado e militarmente significativo. Um F-35I israelense abateu um Yak-130 iraniano sobre Teherã, em 4 de março. A primeira vez que um F-35 derrubou uma aeronave tripulada em combate. Vídeo de cabine verificado por analistas de aviação, publicado pelo Defense News, pelo The War Zone, pelo New York Times, pela Janes e confirmado pelas Forças de Defesa de Israel. No mesmo período, a RAF britânica anunciou que seus F-35B também realizaram os primeiros abatimentos aéreos, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido em 3 de março. Dado real, verificado por múltiplas fontes independentes. A tese de quem diz que a campanha aérea funciona tem substância empírica até aqui, mas me incomoda que todos esses números medem destruição. Nenhum deles mede rendição. A declaração oficial cita 90% de destruição dos lançadores de mísseis iranianos e 83% dos lançadores de drones. São números do Pentágono, sem verificação independente completa, o que os coloca no Tier 4 de confiabilidade, declarações de beligerante. Mas a queda observada no volume de lançamentos iranianos ao longo de 13 dias é consistente com degradação significativa, e esse dado emerge da observação de campo, não apenas de declarações oficiais. As guerras terminam com rendição, acordo ou exaustão. Medir quanto você destruiu sem medir quanto falta para o outro lado parar de lutar é como contar quantos socos você deu sem verificar se o adversário caiu. Khamenei morto em 28 de fevereiro, com a morte confirmada pelo governo iraniano em 1º de março, conforme reportado pela Al Jazeera, pela Reuters, pela CNN e pelo New York Times. Mojtaba Khamenei, filho do líder assassinado, nomeado novo líder supremo pela Assembleia de Especialistas. O Guardian reportou a escolha em 8 de março, a NBC News e a Al Jazeera confirmaram em 9 de março, e o New York Times descreveu a decisão como sinal de desafio aos inimigos. Dezenas de generais e comandantes das guardas revolucionárias eliminados junto com o pai. A internet iraniana colapsou para aproximadamente 1% da capacidade normal, segundo a NetBlocks, com o apagão digital atingindo 240 horas em 10 de março, afetando cerca de 90 milhões de pessoas, tornado, segundo a própria NetBlocks, um dos apagões mais severos já registrados no mundo. Seria intelectualmente desonesto minimizar a substância empírica na campanha aérea.
Há matéria-prima real aqui, e é por isso que o conceito que vou introduzir agora é tão perturbador. A armadilha. A armadilha da bomba inteligente, o que em inglês se chama Smart Bomb Trap. O raciocínio articulado por Robert Pape ao longo de 30 anos de pesquisa sobre poder aéreo opera assim. A precisão tática do poder aéreo americano cria algo que funciona simultaneamente como força e como ilusão. Força porque funciona. Cada bomba atinge o alvo, 90% das vezes dentro de 5 metros do ponto de mira. Ilusão porque essa eficiência tática produz, em determinados contextos, a crença de que os objetivos da guerra estão sendo alcançados, quando os objetivos que a Força Aérea consegue destruir e os objetivos que a guerra precisa alcançar para ser vencida habitam categorias diferentes. Então a armadilha funciona assim. Você destrói tudo o que consegue destruir com perfeição e confunde a perfeição da destruição com o progresso em direção à vitória. Pape descreve 3 estágios que operam em sequência. O estágio inicial é de confiança tática, baseada em resultados reais. As bombas atingem os alvos, os navios afundam, os líderes são localizados e eliminados, as defesas aéreas são destruídas. Tudo funciona como planejado. A euforia dos primeiros dias epaga a distância entre sucesso tático e sucesso estratégico. É o que as coletivas matinais estão apresentando neste momento. E o estágio seguinte? Pausa. A descoberta de que o sucesso tático deixou intocado o problema estratégico central. No caso do Irã, esse problema sempre foi, e continua sendo, o material nuclear enriquecido. Estimativas de inteligência aberta, com margem de erro significativa, indicam aproximadamente 1.000 libras de urânio enriquecido a 60% e em torno de 10.000 libras a 5% e 20%. Material suficiente para algo entre 10 e 16 armas, dependendo da competência iraniana na fabricação. Esses dados vêm de análises publicadas por Ted Postol, pronuncia-se Ted Postol, professor do MIT, em julho de 2025. As instalações de Fordow, pronuncia-se Fordow, e Natanz foram destruídas em junho de 2025. O material que elas produziram já estava produzido. E esse é o cerne da armadilha. As instalações foram destruídas como centros industriais de enriquecimento, sucesso tático completo, mas o material já existia antes da destruição. As instalações representam o passado, o material representa o presente e o futuro. E a própria administração americana revelou isso, involuntariamente, na coletiva de 9 de março, quando disse que o Irã estava tentando reconstituir o programa em locais diferentes. Essa previsão foi publicada antes dos bombardeios de junho de 2025, na Foreign Affairs, com o título Israel's Futile Air War, a guerra aérea fútil de Israel. A verificação empírica dessas previsões mantém, até a data de produção deste episódio, uma taxa notavelmente alta de acerto. E o terceiro estágio da armadilha conecta com o que Blumenthal disse ao sair da sessão classificada. O terceiro estágio é a mudança de regime. A lógica se torna, como o material disperso é invisível ao poder aéreo, a única forma de encontrá-lo é controlar o território, e para controlar o território é preciso derrubar o regime. Cada estágio parece razoável isoladamente. Bombardear instalações nucleares, razoável. Eliminar liderança quando as instalações não resolvem, razoável. Buscar mudança de regime quando a eliminação da liderança também não resolve, razoável. A armadilha está na sequência, porque nenhum desses passos resolve o problema original. A dispersão de material nuclear não exige coordenação centralizada. Se o material foi pré-posicionado, o que é razoável supor de um regime que planejou isso há décadas, a dispersão aconteceu antes da liderança ser eliminada. O colapso do comando atual não desfaz dispersão anterior. E a própria administração confirmou isso quando descreveu a tentativa iraniana de reconstituição em um local diferente. Se o comando iraniano está tão destruído quanto se diz, quem coordena a reconstituição? Se soubessem onde o material está, já teriam enviado forças especiais de elite para recuperá-lo. O fato de que operações com objetivo específico de recuperação não foram anunciadas é por si só a resposta mais informativa disponível. Mas preciso registrar o outro lado.
A ausência de operações especiais indica que os locais são muitos, que estão em bunkers de acesso difícil, ou que a abordagem escolhida é aérea por razões operacionais não públicas. A ausência de evidência opera em ambos os lados. Registramos a tensão e continuamos. Tem uma pergunta que eu quero colocar antes que a gente avance. Se superioridade militar fosse a mesma coisa que vitória, os Estados Unidos teriam vencido o Vietnã em 6 meses. Não venceram. O que faltou? A teoria dos jogos aplicada a conflitos oferece uma formulação que ajuda a entender esse paradoxo. Calibração estratégica é mais determinante do que preponderância bruta. A teoria convencional em assuntos militares diz que quem ocupa o degrau mais alto na escada de intensidade detém a maior vantagem. Aplicado ao conflito atual, Estados Unidos e Israel possuem armas nucleares e o Irã não possui. Pelo modelo convencional, a superioridade é absoluta. E aí alguém precisa explicar por que, com toda essa superioridade, a guerra continua no dia 13 sem sinal de rendição. Zhang Xueqin construiu uma analogia com os alunos dele em Pequim que merece ser apresentada na íntegra, porque a lógica que ela captura se aplica ao conflito atual com precisão que surpreende. 2 estudantes na mesma escola. Um é o maior, o mais forte, comanda um grupo de 4 amigos, cobra uma taxa diária de cada aluno na cantina. Os outros pagam porque têm medo. Com o tempo, o valentão fica mais arrogante, aumenta a taxa, paga menos para os amigos, todos estão insatisfeitos, mas ninguém reage. Conheço esse enredo, mas algo me diz que ele não termina como o valentão espera. Chega um novo aluno, não sabe das regras, não paga a taxa. Os amigos do valentão tentam isolá-lo. Ele ignora, eles xingam, ele continua ignorando. E algo começa a acontecer. Os outros alunos percebem que é possível não pagar. Começam a cumprimentar o novo aluno nos corredores, a dar presentes secretamente. O valentão eventualmente perde a paciência e agride o novo aluno. O novo aluno apanha, mas revida. E o que determina o resultado não é quem vence a briga física. O que determina é que todo mundo viu que levar uma surra do valentão não acaba com ninguém. A aura de invencibilidade quebrou. E o valentão fica preso, porque a única forma de manter a credibilidade é bater mais forte. Mas cada vez que bate mais forte, mais gente percebe que ele precisa bater mais forte para se manter, e isso, por si só, prova que a situação está escapando. Apesar de ter superioridade física, o valentão perdeu calibração da situação. O novo aluno, mais fraco, dispunha de mais flexibilidade, mais opções, mais modulação, e modulação estratégica é o que determina quem prevalece em conflitos prolongados. Apliquemos ao conflito atual. A árvore de decisão americana e israelense sobe a escada de intensidade de forma linear e previsível. Decapitação da liderança. Feita, mas o regime nomeou sucessor em 10 dias. Destruição de alvos militares. Em andamento, com mais de 5.500 alvos atingidos, segundo a atualização mais recente do CENTCOM, em 11 de março. Embargo econômico e bloqueio. Ataques contra a infraestrutura civil. Teherã coberta de fumaça de instalações de petróleo em chamas. E do lado iraniano, a árvore é diferente? Opera com lógica distinta. O Estreito de Hormuz está efetivamente fechado. Dados de rastreamento marítimo compilados pela CSIS em artigo de 6 de março intitulado No One, Not Even Beijing, is Getting Through the Strait of Hormuz, demonstram que até navios chineses não estão recebendo tratamento especial. A Reuters publicou gráficos mostrando o colapso do tráfego de petroleiros. A NPR reportou em 4 de março que o estreito foi efetivamente fechado. Mas o fechamento não funciona como decisão binária, aberto ou fechado. É ferramenta de calibração. Um navio que negocie garantias pode potencialmente obter trânsito. O bloqueio cria mecanismo de seleção, pressão diferenciada e condicional sobre cada ator envolvido. Tipo uma rolha inteligente. Não está trancado, está controlado. Quem decide quem passa tem poder sobre quem não passa. Os ataques iranianos contra bases e infraestrutura do Golfo operam com a mesma lógica condicional. Em vez de confinar a retaliação a Israel, atingiram ou miraram alvos em múltiplos países: Bahrein, Catar, Kuwait, Saudita e Emirados, entre os mais reportados. A mensagem é clara: quem hospeda forças americanas enfrenta consequências. Múltiplos países atingidos. A gente costuma chamar isso de guerra regional nos livros de história. Nos briefings do Pentágono, o nome é progresso.
E a questão da água conecta a pressão econômica à vulnerabilidade estrutural dos estados do Golfo. Os dados de estresse hídrico são reveladores. Dubai opera com o que se estima como 17.000% de estresse hídrico. Significa que usa 17 vezes mais água do que o território produz naturalmente. Bahrein, próximo de 4.000%. Arábia Saudita, em torno de 800%. 60% da água vem de usinas de dessalinização. Um drone que custa entre 35 e 50 mil dólares pode destruir uma usina que custou centenas de milhões, e o Irã ainda não usou essa opção de forma sistemática. E esse ponto merece atenção. A diversidade de opções não utilizadas constitui flexibilidade estratégica. A ameaça de executar uma ação que você ainda pode executar tem, em alguns cenários, mais poder do que já tê-la executado, porque no momento em que executa, elimina a incerteza do adversário, e incerteza é combustível de pressão. Mas destruir usinas de dessalinização mataria civis em massa, não? O contra-raciocínio precisa ser enfrentado com toda a sua força. Destruir usinas do Golfo mataria civis em massa e garantiria a intervenção militar conjunta de todos os países da região ao mesmo tempo. Os Emirados e o Catar já se envolveram em ação defensiva direta. O Catar abateu 2 Su-24 iranianos, bombardeiros táticos de fabricação soviética, que se aproximavam da base aérea de Al-Udeid, a 2 minutos do alvo. Segundo a CNN em 4 de março, a Stars and Stripes em 5 de março, o New York Times em 2 de março, a Semaphore e o The Aviationist. O general Dan Kane confirmou o abatimento na coletiva do Pentágono. A destruição de infraestrutura hídrica transformaria nações hesitantes em inimigos declarados, e o Irã, que depende de credibilidade no mundo muçulmano para sua narrativa de resistência, não pode ser visto matando de sede populações muçulmanas. Mas a ameaça continua existindo. Os líderes do Golfo sabem que a capacidade de destruir usinas é real. Essa consciência já modifica quanto risco de hospedar bases americanas eles aceitam. A ameaça não precisa ser executada para ter efeito. Registro a tensão entre essas leituras e acrescento uma camada. Os regimes do Golfo são construções sustentadas pelo petrodólar e pela proteção militar americana. Sem essas duas colunas, nenhum deles dispõe de base popular ampla. A pressão dos xiitas do Bahrein, que representam parte expressiva da população sob governo sunita, já cresce após a morte de Khamenei. A emissão de Fatwa de Jihad foi reportada. O que me leva de volta à analogia do valentão. Os amigos do valentão, os países do Golfo, estão calculando se ainda compensa ser amigos dele. Se a resposta começar a mudar, o valentão perde a cantina inteira sem levar mais nenhum soco. Uma observação que merece registro antes de avançarmos. Há 4 frentes em que qualquer conflito é travado ao mesmo tempo: narrativa, política, econômica e militar. A frente militar é provavelmente a menos determinante das 4. A narrativa governa quem parece legítimo perante o mundo. A política rege as relações entre governos e entre governos e seus povos. A econômica determina quem sustenta o esforço, e a militar é a expressão cinética de todas as outras. As coletivas matinais vendem a frente militar com vigor. A pergunta que emerge é se as outras 3 sustentam essa narrativa de vitória. Tem um paradoxo que a gente ainda não tocou. Como é que a maior máquina militar da história tem um problema de estoque? A análise da estrutura militar americana ilumina uma vulnerabilidade que nenhuma quantidade de bombardeio resolve. O conceito é o da pirâmide de custos invertida. Numa guerra convencional sustentável, a pirâmide de custos tem forma específica. Na base, infantaria, o recurso mais barato de produzir e repor. Acima, blindados e artilharia. Depois, forças navais. No topo, poder aéreo, o mais custoso de todos. Essa estrutura permite atrito prolongado. Perder soldados, por mais trágico que seja, admite reposição em meses. Perder um bombardeio estratégico é perda de outra ordem de grandeza. E os Estados Unidos operam com essa pirâmide de cabeça para baixo. O poder aéreo domina a doutrina e o investimento. A capacidade naval sustenta. Os blindados são secundários. E a infantaria é a última opção. Décadas de confrontos contra adversários mais fracos, Iraque em 91, Iraque em 2003, consolidaram essa estrutura. Mas, quando a guerra exige atrito prolongado contra um adversário com capacidade de retaliação real, a estrutura revela sua fragilidade. E qual é a aritmética? Estimativas de analistas de defesa, com margem de erro que preciso sinalizar, indicam que o Irã produzia drones Shahed na faixa de centenas por dia antes dos bombardeios, a custo estimado de 35 a 50 mil dólares cada.
A proporção se torna devastadora quando confrontada com o custo de cada interceptor americano, entre 1 e 13 milhões de dólares dependendo do sistema. O CSIS, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, publicou análise em dezembro de 2025 documentando o esgotamento das reservas de interceptores. Não haveria novos interceptores THAAD, pronuncia-se THAAD, até abril de 2027, criando o que especialistas chamaram de lacuna de interceptores. 2027? A fábrica não entrega antes de abril do ano que vem. A guerra acontece agora. O dado operacional mais revelador da guerra até a data deste episódio é um radar THAAD americano, modelo AN-TPY2, foi destruído na base aérea de Muwafaq Salt, pronuncia-se Muwafaq Salt, na Jordânia, por ataque iraniano nos primeiros dias do conflito. Imagens de satélite da Airbus e da RTX, publicadas pela CNN em 5 de março e pelo Straits Times, mostram destroços ao redor do radar enegrecido. A estimativa de custo de um único radar AN-TPY2 é de aproximadamente 300 milhões de dólares, segundo a Bloomberg, a NDTV, a TRT World e a Press TV iraniana. E, conforme a Newsweek de 10 de março e reportagens do Wall Street Journal, sistemas THAAD estão sendo movidos da Ásia para substituir o radar perdido. Desprotegendo aliados no Pacífico para cobrir o Oriente Médio. Cobertor curto. Puxa daqui e aparece ali. A Business Insider reportou em 1º de março que mais do arsenal limitado de mísseis de cruzeiro Tomahawk foi consumido contra o Irã do que seria prudente para um cenário futuro de confronto no Pacífico. A meta anunciada pela Lockheed Martin é quadruplicar a produção de interceptores THAAD de 96 para 400 por ano, mas essa capacidade não estará operacional antes de 2027. Existe contra-raciocínio para isso? Existe, e precisa ser enfrentado com seriedade. Se 90% dos lançadores iranianos estão destruídos, conforme declarações do Pentágono, a taxa de consumo de interceptores cai proporcionalmente. Cada fábrica de drones destruída elimina centenas de unidades futuras, e a capacidade industrial americana, quando mobilizada, supera a de qualquer outro país. Quando mobilizada. A mobilização está acontecendo? A vantagem industrial americana na Segunda Guerra Mundial derivava de uma economia completamente mobilizada, onde em torno de 40% do PIB era direcionado para a defesa. O orçamento de defesa atual está em aproximadamente 3% do PIB. A resposta honesta, mobilização em escala de guerra total, não está em curso. A aposta que está sendo feita, sem ser declarada como aposta, é que o colapso iraniano virá antes que o atrito americano se torne insuportável. A aposta inteira depende de velocidade. Se o relógio corre mais rápido para o lado iraniano, funciona. Se corre mais rápido para o lado americano, o balentão está em apuros. Há uma face da lógica americana que raramente aparece nas análises ocidentais: o mapa das minorias étnicas do Irã. Aproximadamente 40% da população iraniana é composta por grupos étnicos que não são persas. No noroeste, curdos e azeris, com mais conexões culturais e linguísticas com o Azerbaijão e o Kurdistão iraquiano do que com Teherã. No sudeste, baluches, que habitam região que cruza para o Paquistão. No sudoeste, árabes de Ruzestão, pronuncia-se Ruzestão. No centro, persas, majoritários, mas heterogêneos. E qual seria a lógica de longo prazo na exploração desse mapa? A análise que emerge dos materiais que investigamos sustenta que a lógica americana e israelense vai além de bombardear. O objetivo seria fragmentar o Irã em enclaves étnicos que disputem entre si por recursos escassos, sobretudo água, tornando o país incapaz de funcionar como potência regional por décadas. A Foreign Affairs reforçou essa leitura ao descrever que funcionários americanos cogitaram instigar uma rebelião étnica nas áreas curdas do Irã. E fragmentar o país e deixar os pedaços disputando água, se a água já é escassa no Irã inteiro com o governo central, imagina em enclaves étnicos sem coordenação. Os acontecimentos recentes são consistentes com essa leitura, embora não a provem de forma conclusiva. A Casa Branca e funcionários americanos foram reportados por múltiplos veículos como considerando armar grupos curdos dentro do Irã,
especificamente o PJAK, pronuncia-se PJAK. O Azerbaijão declarou interesse em potencialmente participar de operações a partir do norte, fazendo fronteira com as regiões de maioria azeri iraniano. E a advertência sobre os riscos dessa abordagem é tão eloquente quanto a proposta em si, não é? A própria análise publicada alerta: instigar uma insurgência curda poderia provocar respostas do Iraque, da Síria e da Turquia, países que não receberiam bem uma poderosa insurgência curda na região. O problema de puxar um fio quando esse fio conecta toda a tapeçaria do Oriente Médio. E o histórico americano com os curdos pesa. George H. W. Bush encorajou os curdos a se rebelarem contra Saddam em 91, acenou com apoio aéreo. Quando se rebelaram, os americanos não apareceram. Centenas de milhares morreram. Então a ideia de usar curdos como forças terrestres foi chamada de fantasia não porque os curdos sejam incapazes militarmente, mas porque qualquer leitura honesta dos incentivos mostra que líderes curdos provavelmente fariam o que qualquer ator racional faria: extrair o máximo de dinheiro, armas e promessas de quem está desesperado por forças terrestres, sem necessariamente sacrificar suas comunidades por objetivos que mudaram repetidamente ao longo de décadas. A mesma lógica se aplica ao Azerbaijão. O presidente azeri pode declarar interesse, coletar benefícios diplomáticos e financeiros e recuar quando o custo real se materializar. Que benefício teria em provocar a Rússia ao norte e o Irã ao sul ao mesmo tempo por um conflito de desfecho imprevisível? E o Lago Urmia? O Lago Urmia, no noroeste iraniano, já foi o sexto maior lago de água salgada do mundo. Imagens de satélite de 1984, comparadas com imagens recentes, mostram uma região de água que se tornou deserto salino. Se o Irã for fragmentado, cada enclave herda um problema hídrico catastrófico sem capacidade de administração conjunta. O tempo emerge como a variável mais determinante da abordagem iraniana. Quanto mais o conflito dura, mais a narrativa iraniana ganha tração entre públicos muçulmanos. Esta é uma guerra para ajudar Israel a expandir e conquistar território muçulmano. E essa narrativa se conecta com os ataques que o Irã faz contra alvos além do campo de batalha primário. A escalada horizontal. O conceito opera assim. Em vez de escalar verticalmente, subindo degraus de intensidade no mesmo campo de batalha, a escalada é horizontal, espalhando o conflito para mais campos de batalha ao mesmo tempo, ampliando o escopo, estendendo a duração. E há uma ironia cortante aqui. O conceito de ataque paralelo, atingir múltiplos nós simultaneamente com poder de fogo distribuído, foi desenvolvido pelos próprios americanos nos anos 90, com estrategistas como John Warden e Dave Deptula, no contexto pós-Guerra do Golfo. Ensinaram o mundo como fazer, e agora o mundo todo aprendeu. Ensinaram o mundo todo, e agora o mundo todo sabe. A escalada horizontal opera em 3 componentes coordenados contra a vulnerabilidade histórica dos Estados Unidos: a opinião pública doméstica. Ataques diretos contra bases americanas em múltiplos países. 7 soldados americanos confirmados mortos até o 8º dia do conflito. 6 do 113º Comando de Sustentação, uma unidade de reserva baseada em Des Moines, Iowa, mortos por um drone no porto de Shuaiba, Kuwait, em 1º de março. Um 7º morreu em 8 de março de ferimentos sustentados na Arábia Saudita, no 1º dia, conforme reportado pelo Military Times. Reportagens adicionais da AOL indicam um 8º óbito, em 10 de março, embora detalhes ainda estejam sendo confirmados. A BBC, a Fox News e o Responsible Statecraft reportaram detalhes dos 6 primeiros mortos, incluindo nomes e origens. 3 F-15E Strike Eagles derrubados por defesas aéreas do Kuwait num incidente de fogo amigo na noite de 1º de março, com todos os 6 tripulantes ejetando com segurança, conforme confirmado pelo CENTCOM, pela Reuters, pelo Military Times, pela Forbes, pela Air and Space Forces, pela Stars and Stripes e pela Janes. O TWZ, The War Zone, publicou imagens de um dos aviões em chamas caindo. E cada base que hospeda americanos recebeu a mensagem:
Vocês são alvos. Ataques contra a infraestrutura econômica dos estados do Golfo. Um hotel icônico na orla de Dubai pegou fogo após destroços de drone interceptado caírem nos andares superiores. Aeroportos fechados. Emirates cancelou voos e o Estreito de Hormuz efetivamente paralisado. A mensagem para o mundo inteiro: vocês arcam com o custo da decisão americana. Vietnã. Os Estados Unidos nunca perderam uma batalha no Vietnã. Perderam a guerra porque depois de 58 mil mortos e a ofensiva do Tet, o conflito parecia interminável. A disposição política americana de sustentar a guerra evaporou. Cada conflito americano desde então teve adversários tentando reproduzir essa dinâmica. O contra-raciocínio legítimo precisa de registro. A comparação com o Vietnã tem um problema de escala. 7 a 8 soldados americanos morreram em 13 dias. No Vietnã, eram centenas por semana. A opinião pública americana tolera perdas, quando os números são baixos, e a narrativa de vitória soa plausível. Tolera por enquanto, mas pesquisas de primeira semana já mostram maioria contrária à guerra. Quando perdas baixas se combinam com o preço da gasolina subindo, e a Reuters reportou o galão a $3,54 em 10 de março, alta de cerca de 19% desde o início da guerra, segundo o AAA, e economia desacelerando, o cálculo político muda com velocidade que surpreende quem está no poder. E sobre a tese de que o Irã transformou potenciais mediadores em adversários ao atacar Dubai, Doha e Riad, preciso introduzir uma camada que complica a leitura convencional. Há relatos, não confirmados independentemente e que colocam no Tier 4 de confiabilidade, de que alguns ataques atribuídos ao Irã contra o Golfo podem ter sido operações planejadas por terceiros com interesse em impedir saída negociada. Não afirmo que isso seja verdade, mas a existência desses relatos, combinada com a dificuldade inerente de atribuição definitiva de ataques com drones em zona de conflito ativa, introduz incerteza genuína na narrativa. Se algum desses ataques foi projetado por um ator que não o Irã, precisamente para fechar portas de mediação, a conclusão se inverte. Não foi o Irã que eliminou seus próprios mediadores, foi alguém com interesse em que nenhuma saída permaneça aberta. Registro a possibilidade sem afirmá-la como fato. A incerteza aqui é genuína e honesta. Quando é que a decisão que ninguém quer tomar se torna a decisão que não dá mais para evitar? O Robert Pape oferece uma previsão temporal específica que merece atenção cuidadosa. Em aproximadamente 2 semanas a partir da data deste episódio, os Estados Unidos chegariam ao que ele chamou de Rubicão. O mecanismo, listas de alvos se esgotam. A inteligência desenvolve listas em camadas de prioridade, alvos de primeira ordem, segunda, terceira. Nos primeiros dias, os de primeira ordem são destruídos. Na segunda semana, os de segunda. Na terceira, começa o que se descreve como fazer o entulho quicar, bombardear de novo o que já foi bombardeado, para manter a aparência de progresso. Mas todo mundo em Washington saberá, pelos vazamentos e pelas sessões classificadas, que os alvos acabaram. E aí a escolha se torna inescapável. O precedente histórico direto é revelador. Na Operação Força Aliada contra a Sérvia em 1999, o que foi planejado como campanha aérea de 3 dias contra 51 alvos, se transformou em 78 dias de bombardeio contínuo. E mesmo assim o poder aéreo não resolveu sozinho. Foram 40 mil soldados terrestres mobilizados pela OTAN, combinados com pressão diplomática russa, que forçaram Milosevic a ceder. E naqueles 78 dias? 30 mil soldados sérvios executaram a pior limpeza étnica na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, expulsando mais de 1 milhão de kosovares albaneses. O bombardeio deveria ter impedido isso. Serviu como cortina de fumaça durante a qual o massacre aconteceu. Sobre guerra terrestre no Irã, a aritmética é pesada. A invasão do Iraque em 2003 usou aproximadamente 300 mil soldados contra 25 milhões de habitantes. Veteranos que serviram lá e conhecem a operação por dentro dizem que não foi suficiente para controlar o país. O resultado foi a insurgência. O Irã tem 92 milhões de habitantes. O terreno é montanhoso.
A população carrega a identidade civilizacional de 3.000 milênios, amplificada agora pela motivação religiosa da morte do líder supremo. Daniel Davis, veterano de 4 deslocamentos de combate, formulou assim: "Você vai usar cada corpo que a gente tem e não vai ser suficiente." E quando a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, pronuncia-se Caroline Leavitt, foi perguntada sobre recrutamento obrigatório, a resposta reportada foi que nada estava fora da mesa, formulação que múltiplos veículos descreveram como recusa deliberada de descartar a possibilidade. O cenário oposto merece registro com a mesma seriedade. A administração sinalizou repetidamente que mudança de regime não é o objetivo declarado. Os objetivos anunciados seriam a ameaça de mísseis balísticos e a capacidade nuclear. Se essa declaração for tomada ao pé da letra, uma invasão terrestre em larga escala seria improvável. Uma operação de forças especiais expandida, com o objetivo limitado de localizar e destruir material nuclear em locais identificados, seria o cenário intermediário. Missão específica com saída definida. Cada guerra americana que virou pântano tinha essa frase no papel de abertura. O Afeganistão tinha missão específica e saída definida em 2001. Ficaram 20 anos. A fricção da guerra. A diferença entre o que acontece no papel e o que acontece quando o plano encontra a realidade. E algo que Robert Pape descreveu como o pesadelo das armas soltas. Suponha que o regime iraniano colapse. Suponha que o país se torne um estado falido. Uma Líbia com 92 milhões de pessoas e material nuclear disperso. 1.000 libras de urânio enriquecido a 60% em pacotes espalhados por um país sem governo. Isso não configura a solução. Isso é o problema na forma mais perigosa que ele pode assumir. A Venezuela funciona simultaneamente como precedente e como advertência, e a dinâmica política interna da tomada de decisão americana conecta os dois. A Venezuela foi apresentada por muitos como prova de que o modelo funciona. Operação rápida, sem baixas americanas, remoção de Maduro, abertura de negociação. Essa referência foi repetida nos últimos dias como evidência de que a abordagem produz resultados. Mas existe uma leitura que desmonta essa analogia peça por peça. A distinção que passa despercebida é estrutural. Na Venezuela, havia um objetivo estratégico concreto: abrir os campos de petróleo que estavam fechados há décadas. O objetivo não era apenas remover Maduro, era o petróleo. E a diferença entre Venezuela e Irã é estrutural em pelo menos 2 frentes, que alteram todo o cálculo. A elite venezuelana tem seus bens, seus filhos, suas fortunas nos Estados Unidos, tem interesse direto em cooperar com Washington para proteger esses ativos. A transição era negociável, porque as elites tinham algo a perder com o confronto e algo a ganhar com a cooperação. E o que aconteceu nos bastidores? Segundo o relato de Jiang Shexin em sua análise, os executivos de petróleo foram ao Salão Oval numa sexta-feira e disseram que não iriam, não enviariam equipes técnicas, não operariam campos de petróleo sob fogo. Queremos contra-cheque, não bala. Esse teria sido o momento em que a situação desescalou. Quando o objetivo estratégico real, o petróleo, evaporou, a pressão para escalar desapareceu junto. Então, o freio de realidade na Venezuela não teria vindo dos generais, não teria vindo do Congresso, não teria vindo da opinião pública. Teria vindo de executivos de petróleo dizendo não obrigado. A lição aponta em 2 direções opostas ao mesmo tempo. A primeira, e esta é a tese mais forte a favor de uma saída negociada, houve demonstração de capacidade de recuar. Não estamos diante de um ideólogo preso numa escada de intensidade sem retorno. Estamos diante de um operador transacional que corta perdas quando o custo excede o benefício. Se a mesma lógica se aplicar ao Irã, a trajetória de intensidade não seria inevitável. E a segunda direção? A segunda, e esta é a que complica tudo, o contexto do Irã difere qualitativamente da Venezuela em pelo menos 3 frentes que podem neutralizar o mecanismo de freio. Netanyahu opera como ator autônomo. Na Venezuela, não havia aliado com agenda própria puxando em direção à intensidade contínua. No Irã, Israel conduz a operação Rugido do Leão em paralelo, eliminando líderes iranianos por conta própria.
Se um lado recuar e Israel continuar bombardeando e os iranianos retaliarem contra bases americanas, quem recuou é arrastado de volta, contra a própria vontade. Aliança como armadilha. O aliado que supostamente está sendo protegido funciona como a corrente que impede a retirada. A segunda frente, o material nuclear. Na Venezuela, o petróleo podia ser abandonado sem consequências existenciais. O material nuclear disperso não desaparece com uma retirada. 1.000 libras de urânio enriquecido a 60% continuam existindo num estado desestabilizado. E a narrativa de "fui embora e o Irã agora tem bomba nuclear" é politicamente fatal para qualquer presidente americano. A terceira frente, quem aconselha? Na Venezuela, os executivos de petróleo funcionaram como freio. No Irã, a coletiva de 9 de março revelou que o genro e o parceiro de negócios imobiliários foram citados como fontes de inteligência sobre ameaças militares iminentes. Se o freio de realidade na Venezuela foram executivos de petróleo, o freio aqui seria o genro e o corretor de imóveis. A pergunta que emerge é por que seriam citados quando existem diretor de inteligência nacional, um diretor da CIA e comandantes de CENTCOM que supostamente ocupam essa função. Se o círculo de aconselhamento é composto por pessoas que dizem o que se deseja ouvir em vez do que se precisa ouvir, o mecanismo que funcionou na Venezuela pode não se ativar aqui. A sugestão mais consequente de toda a análise, articulada por Robert Pape na Foreign Affairs, quanto por Jiang Shekutin nas aulas de teoria dos jogos, é direta: voltar à mesa de negociação. E os fatos verificáveis são cortantes. As negociações em Genebra, mediadas por Oman, terminaram em 26 de fevereiro, 2 dias antes dos bombardeios. O ministro de Relações Exteriores do Irã declarou progresso significativo após as rodadas, conforme reportado pelo Guardian, pela AP e pela Asian Times. Em 28 de fevereiro, horas antes das primeiras bombas, Oman descreveu um acordo como estando ao alcance e afirmou que o Irã havia concordado em nunca acumular material nuclear para criar uma bomba. A Al Jazeera publicou essa declaração do chanceler omanita naquele mesmo dia. Le Monde chamou de avanço. A BBC, o Guardian e a Asian Times corroboraram a cronologia. 2 dias. O acordo estava ao alcance e 2 dias depois começou o bombardeio. O ministro de Relações Exteriores iraniano explicou por que a negociação agora parece impossível do ponto de vista de Teherã. Temos uma experiência muito amarga de falar com os americanos. Negociamos com eles e eles nos atacaram no meio das negociações. Não acho que falar com americanos esteja na nossa pauta mais. Para voltar à mesa, seria preciso reconhecer que a intensificação não está produzindo o resultado desejado, o que contraria a narrativa vendida toda manhã. E seria preciso comunicar a Israel que não pode continuar a Operação Rugido do Leão e esperar apoio irrestrito. A saída existe, mas exige que quem está dentro da armadilha reconheça que está numa armadilha. E reconhecer isso contradiz tudo o que foi dito nas últimas 13 manhãs de briefing. Há precedente. Houve parada temporária do conflito em Gaza que ninguém achava possível. A capacidade de recuo transacional foi demonstrada. A questão é se ativa a tempo. Tem um indicador que funciona como aquele termômetro que você só olha quando já está passando mal. Qual é? O destaque estratégico de petróleo dos Estados Unidos. O dia em que essa reserva for liberada será o dia em que ficará exposto que as ameaças e o bombardeio não conseguiram forçar a reabertura do Estreito de Hormuz. A ação de liberar reservas contradiz a narrativa de que estamos prestes a vencer, porque se estivesse prestes a vencer, não precisaria abrir a reserva. Dado binário. Ou abriu ou não abriu. E no momento em que abrir, os mercados leem como confissão de que a força bruta não funcionou. O contra-raciocínio tem substância. A liberação da reserva estratégica pode ser lida como ferramenta de gestão de transição, não como indicador de derrota. Os Estados Unidos mantêm reserva para cenários como este. Usá-la enquanto a campanha aérea degrada a capacidade iraniana de manter o estreito fechado seria gestão competente, não um sinal de fracasso. A leitura depende do contexto em que acontece.
Se o estreito abrir na semana seguinte à liberação, foi gestão competente. Se continuar fechado semanas depois, é outro diagnóstico. O estreito não é mantido fechado por navios de guerra que podem ser afundados. É mantido fechado pela ameaça combinada de minas, mísseis costeiros ainda operacionais e drones. Mesmo com 10% da capacidade original, é possível tornar a passagem suficientemente arriscada para que nenhuma seguradora marítima cubra a travessia. Sem seguro, nenhum petroleiro cruza. A escolta militar foi oferecida para petroleiros. Ninguém aceitou. Nenhum operador marítimo, nenhum país produtor, nenhum transportador. Porque escolta individual para um navio não resolve o problema sistêmico. O volume de tráfego pelo estreito exige abertura completa e garantida. Escolta individual é solução para manchete, não para logística. Posso te escoltar pelo campo minado. Não é a frase que faz um capitão de petroleiro dormir tranquilo. Os mercados captam isso. O petróleo Brent atingiu $116 o barril no domingo 9 de março, segundo a Metis Global News, a Reuters e a USA Today. Declarações de otimismo provocam recuo temporário. O barril chegou a cair abaixo de $90 antes de subir novamente, segundo a USA Today. Mas se os ataques não produzirem sinais de capitulação e amanhã o estreito continuar fechado e os iranianos continuarem tão desafiantes quanto hoje, o efeito das palavras evapora. Cada dia que passa sem solução estrutural é um dia a mais de capacidade de armazenamento reduzida nos países produtores do Golfo. Quando a capacidade encher, terão de parar de produzir. Quando param de produzir, reativar leva tempo, mesmo depois que o estreito eventualmente reabra. O petróleo não se impressiona com frases. Temos um relógio correndo na frente econômica que não obedece a narrativas de briefing matinal. Preciso conectar este episódio ao terceiro de forma explícita, porque há uma camada que altera a análise sobre condições de terminação do conflito. No terceiro episódio, documentamos a presença de motivações escatológicas dentro da cadeia de comando americana e israelense. Um comandante americano que disse às tropas que esta guerra traria a segunda vinda de Jesus, a linguagem de Purim e Daniel utilizada nos nomes das operações, o padrão de ações que parecem projetadas para impedir qualquer saída negociada. O acordo estava ao alcance, segundo Oman. 2 dias depois, as bombas caíram. No terceiro episódio, a gente explorou a possibilidade de que não foi coincidência de calendário. A conexão com a armadilha da bomba inteligente opera assim. O conceito descreve um processo racional que produz resultados irracionais. Cada passo é lógico dentro das suas premissas. A intensificação acontece porque parece ser a melhor opção em cada estágio. Mas a análise assume que os atores desejam vitória militar como ela é convencionalmente entendida, submissão do adversário e retorno à estabilidade. Se alguns dos atores envolvidos definem vitória em termos escatológicos, como o terceiro episódio documentou, a análise muda qualitativamente. Escatologias não têm condição de terminação convencional. Se o objetivo é criar condições para a segunda vinda, ou para a reconstrução do terceiro templo, ou para o cumprimento de profecia, então a guerra prolongada não é o plano. A destruição do Irã como Estado viável é o objetivo. O caos regional não é risco a ser evitado. Na verdade, é fase necessária, como estamos vendo agora. A armadilha assume que todo mundo quer sair dela, mas se alguém entrou na armadilha de propósito... Jiang Shueqin articulou isso com clareza nas aulas em Pequim. Todas as explicações convencionais para esta guerra, petróleo, segurança, não proliferação, não explicam por que ela começou quando os iranianos já haviam oferecido praticamente tudo o que os americanos declararam desejar, em Genebra 2 dias antes das bombas. A moldura que dá conta dos fatos observados, segundo essa leitura, é escatológica, atores seguindo um roteiro que acreditam ser sagrado. Quando atores seguem roteiros sagrados, lógica estratégica convencional não governa suas decisões. A diferença entre cair numa armadilha e construir a armadilha ao redor de si mesmo. Registro esse raciocínio como hipótese consistente com padrões observados, mas com um problema epistemológico sério que precisa ser enfrentado.
A tese escatológica tem dificuldade de falsificação. Se o Irã capitular, o proponente dirá que é fase do plano. Se não capitular, também é fase do plano. Qualquer resultado confirma a tese, o que significa que ela funciona mais como moldura interpretativa do que como hipótese testável no sentido estrito. Mas há uma resposta que não depende de especulação teológica. O que é verificável é o comportamento dos atores, e o comportamento, documentado no terceiro episódio e reforçado pela continuação da guerra quando as condições de negociação pareciam maduras, é mais consistente com a hipótese de que alguns atores não desejam que a guerra termine, do que com a hipótese de que todos buscam terminação racional. Deixo a tensão sem resolvê-la, porque ela não tem resolução empírica neste momento. Os acontecimentos das próximas semanas emitirão o veredito. Mas registro o seguinte: se dentro de 2 meses houver uma saída negociada, a tese escatológica perde força. Se dentro de 2 meses estivermos discutindo tropas terrestres, draft, o recrutamento obrigatório e destruição de locais sagrados, ela ganha. A realidade responderá por conta própria. Chegamos ao momento de organizar o que investigamos ao longo de 9 blocos. Percorremos 2 eixos analíticos entrelaçados ao longo de toda a conversa. O que podemos chamar de linha da superioridade tática operacional sustenta que a campanha aérea americana está funcionando, que a degradação iraniana é real e mensurável, que estamos diante de um operador transacional, capaz de recuar quando o custo excede o benefício, como demonstrou na Venezuela, e que a janela de colapso iraniano pode se fechar antes que o atrito americano se torne insuportável. Essa linha tem substância empírica verificável. Os navios afundados existem. Os radares destruídos existem. A queda nos lançamentos iranianos é observável. A eliminação da liderança é confirmada. E o segundo eixo? A linha da armadilha estratégica assimétrica sustenta que a guerra está sendo vencida taticamente e perdida estrategicamente ao mesmo tempo. O material nuclear disperso não tem solução aérea. A pirâmide de custos invertida expõe vulnerabilidade estrutural de longo prazo. A escalada horizontal impõe custos em múltiplas frentes que se multiplicam com o tempo. O fator tempo favorece quem transforma a esperança de resolução rápida em conflito prolongado. E as 3 diferenças estruturais entre Irã e Venezuela, Netanyahu como ator autônomo, o material nuclear como problema irreversível e o círculo de aconselhamento que pode não funcionar como freio, tornam a saída transacional menos provável. Essa linha se sustenta em 30 anos de modelagem acadêmica de Robert Pape, precedentes históricos documentados do Vietnã ao Kosovo, ao Iraque, ao Afeganistão, dados verificáveis sobre a aritmética de custos de interceptores publicados pelo CSIS e pelo Breaking Defense, e uma previsão temporal específica, o Rubicão em 2 semanas, quando os alvos aéreos se esgotarem. E na intersecção dos 2 eixos há a face escatológica, que não altera os dados de nenhum dos 2, mas altera a pergunta que fazemos sobre os dados. Se todos os atores querem sair da armadilha, os 2 eixos competem sobre quem acerta o timing. Se alguns atores não querem, a própria categoria de vencer precisa ser redefinida. Chegamos ao veredito, e preciso ser transparente sobre o que este sistema avalia e o que ele não avalia, antes de apresentar o resultado. A natureza deste episódio, uma investigação sobre conflito geopolítico ativo com dados parcialmente verificáveis, fontes beligerantes e dimensões militares, econômicas, políticas e narrativas entrelaçadas, exige critérios de avaliação que reflitam essa complexidade específica. Não uso critérios genéricos, defino os que são adequados ao que investigamos. Os critérios selecionados para este episódio são 7, organizados em 3 blocos. Bloco de veracidade, que pesa mais em caso de desempate porque trata de ancoragem em fatos. Acurácia factual, que mede a taxa de afirmações corretas entre as verificáveis. E diversidade e independência de fontes, que mede quanto cada linha dependeu de fontes verificáveis independentes versus declarações de beligerantes. Bloco de lógica, rigor inferencial, que mede se as conclusões seguem logicamente das premissas. E consistência interna, que mede se a linha se contradiz ao longo do episódio. Bloco de dialética, engajamento com posição contrária, que mede a qualidade das respostas aos melhores raciocínios da linha oposta. Resistência sob o escrutínio,
que mede como cada linha se manteve quando pressionada com contra-exemplos, e força da melhor tese, que avalia a potência do raciocínio mais forte de cada linha, porque a qualidade do pico argumentativo revela o teto analítico de cada posição. Estes 7 critérios são os adequados porque o tema exige atenção especial à qualidade das fontes em contexto de guerra, onde informação é arma, e porque ambas as linhas apresentaram raciocínios suficientemente elaborados para merecer avaliação dialética detalhada. A consistência interna merece critério próprio, porque o episódio percorreu 9 blocos com múltiplas dimensões e manter posição coerente ao longo de terreno tão extenso é teste genuíno. Vou apresentar cada critério, justificar e declarar o resultado. Critério 1. Acurácia factual. Ambas as linhas foram factuais nas suas afirmações verificáveis. A linha tática operacional citou dados do CENTCOM e declarações oficiais com precisão. A linha assimétrica utilizou estimativas de produção de drones com qualificação de margem de erro, corrigida ao longo da conversa. Desempenho comparável com leve vantagem da linha tática operacional por maior disciplina factual imediata. Critério: linha da superioridade tática operacional, por margem mínima. Critério 2. Diversidade e independência de fontes. A linha assimétrica mobilizou fontes mais diversas e com maior verificabilidade independente. Foreign Affairs, CSIS, Breaking Defense, CNN, Bloomberg, NPR, BBC, Reuters, imagens de satélite Maxar e Airbus. A linha tática dependeu mais substancialmente de declarações oficiais do beligerante americano, dados do CENTCOM, coletivas do Pentágono, que são legítimas, mas inerentemente parciais. Em contexto de guerra, onde informação é arma, a diversidade de fontes independentes é diferencial analítico real. Critério: linha da armadilha estratégica assimétrica. Critério 3. Rigor inferencial. A linha assimétrica construiu cadeias lógicas mais longas com premissas mais bem sustentadas. A articulação da armadilha da bomba inteligente em 3 estágios, a pirâmide de custos invertida e a análise do fator tempo formam um edifício analítico onde cada bloco reforça o anterior. O precedente de Kosovo, onde 78 dias de bombardeio não impediram a limpeza étnica, e Irã atual, é inferência potente com documentação sólida. A linha tática teve inferências válidas, mas mais curtas, e cometeu uma inferência questionável ao sugerir que a capacidade industrial latente resolveria o problema de estoques, sem demonstrar que a mobilização está ocorrendo. Possibilidade não equivale à operacionalização. Critério: linha da armadilha estratégica assimétrica. Critério 4. Consistência interna. Ambas as linhas mantiveram posição consistente ao longo de toda a investigação. 9 blocos, múltiplas dimensões, nenhuma contradição genuína em nenhum dos lados. Disciplina argumentativa equivalente. Critério: empate. Critério 5. Engajamento com posição contrária. A linha tática operacional produziu o melhor engajamento individual de todo o episódio, o paralelo com a Venezuela, demonstrando capacidade de recuo transacional. Esse raciocínio forçou a linha assimétrica a desenvolver resposta elaborada em 3 dimensões distintas: Netanyahu, material nuclear, círculo de aconselhamento. A linha assimétrica respondeu bem à consistência à maioria dos contra-raciocínios, mas em pelo menos 2 momentos, nos blocos 2 e 5, tendeu a reiterar posição em vez de enfrentar a versão mais forte do raciocínio oposto. Critério: linha da superioridade tática operacional. Critério 6. Resistência sob escrutínio. A linha tática teve seu melhor momento quando pressionada no bloco 7. A tese transacional foi apresentada sob pressão direta e obrigou resposta elaborada. Mas a mesma linha perdeu coerência quando pressionada sobre a reconstituição nuclear descrita pela própria administração americana na coletiva de 9 de março. Se o comando iraniano está tão destruído quanto se declara, quem coordena a reconstituição? Essa pergunta ficou sem resposta satisfatória. A linha assimétrica respondeu bem quando pressionada no bloco 1 sobre a ausência de operações especiais, registrando que a ausência de evidência opera em ambos os lados. Desempenho comparável. Critério: empate. Critério 7. Força da melhor tese. A melhor tese da linha tática operacional foi o precedente venezuelano. Raciocínio forte, bem documentado, que demonstra a capacidade histórica de recuo pragmático.
A melhor tese da linha assimétrica foi a armadilha da bomba inteligente completa, da confiança tática ao material disperso ao Rubicão de 2 semanas, reforçada por 30 anos de modelagem acadêmica e precedentes do Vietnã, Kosovo, Iraque e Afeganistão. O precedente venezuelano é potente, mas depende de analogia com um cenário estruturalmente diferente em 3 dimensões documentadas. A armadilha da bomba inteligente opera com lógica autorreforçante sustentada por múltiplos precedentes convergentes. Critério: linha da armadilha estratégica assimétrica, por margem estreita. Resultado: a linha da armadilha estratégica assimétrica venceu 3 critérios: diversidade de fontes, rigor inferencial e força da melhor tese. A linha tática operacional venceu 2 critérios: acurácia factual e engajamento com posição contrária. 2 critérios ficaram empatados: consistência interna e resistência sob escrutínio. Placar: 3-2 com 2 empates. Classificação: vitória apertada da linha da armadilha estratégica assimétrica. Preciso contextualizar esse resultado com 2 registros que considero essenciais. A linha tática operacional não perdeu por fraqueza, perdeu por escopo. Sua tese mais forte, o paralelo com a Venezuela, é genuinamente poderosa e merece ser levada a sério como cenário possível. A derrota foi por margem, não por colapso. E o critério que ela venceu com maior clareza, engajamento com posição contrária, é justamente o que revela maturidade argumentativa, capacidade de enfrentar a posição adversária em vez de evitá-la. E o segundo registro é mais consequente ainda. Vencer a análise não equivale a ter razão sobre o que vai acontecer. A guerra está no dia 13. O veredito dos próximos dias e semanas pode validar ou refutar qualquer das posições apresentadas aqui. Se o regime iraniano colapsar nas próximas 2 semanas e o material nuclear for recuperado, a linha tática terá tido razão sobre o resultado, apesar de ter apresentado argumentação processualmente menos robusta. Se os alvos acabarem sem que o problema nuclear seja resolvido, a linha assimétrica terá sido validada tanto no processo quanto no resultado. Vencer uma análise é demonstrar que a argumentação, naquele momento, com aquelas evidências, seguindo critérios transparentes, é mais sólida. É isso que fizemos aqui. A realidade emitirá seu próprio veredito. Encerro com uma reflexão que conecta os 4 episódios desta série. No primeiro, vimos o poder americano em toda a sua capacidade destrutiva e fizemos a pergunta clausewitziana: destruição e vitória são a mesma coisa? No segundo, vimos as escatologias em colisão, as narrativas sagradas que movem atores reais a tomar decisões com consequências irreversíveis. No terceiro, investigamos o fundamentalismo dentro da cadeia de comando e a possibilidade de que a guerra serve a propósitos que nunca serão declarados publicamente. Neste quarto, testamos a armadilha da bomba inteligente, a ideia de que cada sucesso tático é mais um passo em direção ao fracasso estratégico. E o fio que conecta os 4 é o mesmo: a distância entre o que está sendo dito e o que está acontecendo, entre a narrativa e a realidade, entre o briefing matinal e a sessão classificada da tarde. Esta guerra foi modelada em sala de aula durante 20 anos antes de acontecer. Cada estágio previsto antes que ocorresse. A previsão publicada antes dos bombardeios de junho de 2025 acertou. A publicada antes dos bombardeios de março de 2026 permanece consistente com os eventos até agora. Isso não garante que o próximo estágio será acertado, mas quando alguém acerta repetidamente, a prudência intelectual exige que se leve a sério o que está prevendo. E o que está sendo previsto é que em 2 semanas os alvos vão acabar, e a escolha que emergirá será entre aceitar que a armadilha se fechou ou cruzar o Rubicão com tropas terrestres, e que cruzar o Rubicão significará o que significou para Roma, uma decisão irreversível que transforma a República para sempre. Mais de 20 anos de serviço militar, 4 deslocamentos de combate, e a frase de Daniel Davis que fica ressoando: toda guerra começa com a promessa de que não será interminável. O Afeganistão começou assim, o Iraque começou assim, o Vietnã começou assim,
e todos terminaram da mesma maneira. As fontes estão na descrição. Contestações documentadas são bem-vindas. Qualquer pessoa ou instituição mencionada tem direito de resposta. Nos vemos no próximo episódio.